Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo, sabe? Fazer uma verdadeira investigação em um dos códigos mais importantes que existem, o IPv4. A ideia aqui é olhar para a arquitetura original dele e, quem sabe, descobrir um segredo que estava lá, escondido desde o comecinho. Para começar, vamos pensar numa coisa. E se a base de toda a internet, a fundação mesmo, já nascesse com uma data de validade? Tipo uma limitação que está lá desde sempre funcionando como um relógio, correndo em silêncio no fundo de tudo. É exatamente isso que a gente vai investigar. Ok, para a gente entender esse caso, precisamos da peça principal da nossa investigação, o endereço IP. Pensa assim, ó, é como se fosse o endereço de uma casa, só que numa rua global. Para qualquer pacote de dados chegar no lugar certo, cada aparelho conectado precisa de um identificador e tem que ser único, exclusivo. Sem isso, não tem conversa. A comunicação simplesmente não acontece. E tá aqui a definição mais técnica da nossa principal evidência. O IPv4 é esse número de 32 bits. E olha, não é só um nome não, é a localização lógica de um aparelho nessa rede imensa que é a internet. É literalmente o GPS dos dados. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos analisar a estrutura desse endereço. É como se a gente pegasse a planta original de um sistema supercrítico, sabe? Vamos desmontar esses números para entender a lógica e, claro, as limitações daquele projeto inicial. E é isso aqui, a prova mais importante da nossa investigação. 32 bits. Isso mesmo, uma sequência de 32 números, só uns e zeros. Essa única escolha, feita lá atrás, décadas atrás, é o que define todo o nosso caso. Mas por que 32? Porque essa decisão, ela tem uma consequência matemática que não dá para escapar. E a consequência é essa aí, quase 4,3 bilhões. E vamos ser claros, isso não é infinito. Longe disso. Esse é o número total, absoluto, de endereços únicos que dá para criar com um sistema de 32 bits. É um limite, fixo, escrito em Pebra, lá no código original da internet. Então, tá. Mas como é que os engenheiros fizeram para essa sequência gigante de bits ser algo que a gente consiga ler? Simples. Eles quebraram ela. Pegaram os 32 bits e dividiram em 4 pedaços de 8 bits cada. Esses pedacinhos são os famosos octetos. E aí, cada octeto desses é convertido para aquele formato decimal que todo mundo conhece, tipo 192, 168 e por aí vai. Mas por que justamente até 255? De onde veio esse número? A resposta está na matemática da nossa prova. Se um octeto tem 8 bits, o maior número que dá para formar com 8 bits é exatamente 255. Isso dá um total de 256 possibilidades, contando do 0 até o 255. É uma regra matemática bem rígida que está lá no sistema desde o dia 1. Ok, se o número de endereços não é infinito, os arquitetos originais precisavam de um plano para distribuir tudo isso, certo? Foi aí que eles criaram um sistema de classes. Foi uma tentativa bem ambiciosa, na verdade, de organizar todo esse espaço de endereços para diferentes tipos de redes. E olha, esse sistema era bem rígido, viu? A classe A, por exemplo, era para os gigantes, tipo grandes empresas, governos. A classe B já era para redes médias, como universidades. E a classe C, para um monte de redes pequenininhas. Parecia um plano lógico, mas para um mundo com muito, muito menos redes do que a gente tem hoje. Só que aquele plano todo engessado, ele não contava com uma coisinha: o crescimento explosivo da internet. As limitações dele ficaram óbvias bem rápido. E foi aí que os engenheiros tiveram que ser criativos, criando os primeiros remendos inteligentes. Pensa neles como compartimentos secretos, criados para dar um jeitinho de contornar as regras originais. A primeira dessas gambiarras geniais é a máscara de rede. Ela funciona basicamente como um divisor. Vamos voltar para a nossa analogia. Se o endereço completo é Rua Principal, número 10, a máscara de rede é o que fala para a gente: olha, Rua Principal é o nome da rede e o número 10 é a casa específica, ou seja, o host. E isso aqui mostra perfeitamente como a coisa funciona. A máscara, com aquele monte de 255, basicamente desenha uma linha no chão. Ela separa qual parte do endereço é a vizinhança toda, a rede, e qual parte é a casa específica, uma ferramenta que se tornou, nossa, crucial para a organização interna das redes. E aqui a gente tem outra pista fundamental na nossa investigação: os endereços privados. Sabe aqueles blocos de endereços que podem ser usados de novo e de novo em qualquer rede interna?
Tipo na nossa casa, no escritório. Pois é, a simples existência deles já é uma confissão silenciosa de que os endereços públicos, aqueles que valem na internet inteira, são um recurso raro e muito valioso, que precisa ser economizado a todo custo. Então, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. A gente já analisou a estrutura, o plano original e até as soluções meio improvisadas para contornar as limitações. Agora chegou a hora da verdade, de encarar a conclusão, que parece ser inevitável. As provas são muito claras. A gente tem um projeto que nasceu com um limite numérico, finito. Ponto. Um sistema de divisão de endereços que ficou ultrapassado muito rápido. E as soluções que foram criadas para esticar a vida útil dele, elas são a prova final. Todas as pistas, tudo que a gente viu até agora, aponta para um único problema fundamental. No fim das contas, a conclusão é inevitável. Esse código foi escrito para um mundo que simplesmente não existe mais. Pensa bem, um sistema de 4,3 bilhões de endereços, para um planeta com 8 bilhões de pessoas, e cada pessoa com vários aparelhos. A conta, ela não fecha, não tem como. O projeto original bateu no teto, no seu limite matemático. E a pergunta de verdade, a que fica no ar, é: o que acontece quando o código que sustenta todo o nosso mundo digital não tem mais para onde crescer?